Sem Limite está de volta hoje batendo um papo com a dermatologista, a doutora Sandra Della Mônica, tirando as nossas dúvidas sobre queda de cabelo. Vai acompanhando aí o programa para ver qual é o seu caso e, de repente, tentar resolver o seu problema. Doutora Sandra, a gente está falando sobre a questão dos produtos químicos. Quando se trata de uma queda de cabelo ou uma quebra de cabelo provocada por produtos químicos, a simples suspensão desses produtos já pode corrigir o problema ou ainda também é necessária sei lá, a aplicação de algum medicamento, o uso oral do medicamento? Quanto à quebra do cabelo por produto químico, você precisa primeiro parar de agredir o cabelo e lembrar que o fio agredido, ele já foi agredido. Ele não regenera? Ele regenera muito pouco. Então você tem que cortar o que está pior e depois fazer a tal da queratinização para que os fios menos agredidos possam se recuperar um pouco. Então, por exemplo, eu fiz escova progressiva, não adianta eu parar daqui a um ano porque vai continuar o fio com aquela mesma informação? Não, daqui a um ano não, porque o cabelo daqui a um ano praticamente trocou inteiro. São fios novos. Uhum. Mas é por isso que, por exemplo, apesar da progressiva estar proibida, mas a gente sabe que todo mundo faz, então o que a gente aconselha é que se espere pelo menos 6 meses entre uma escova progressiva e outra. Agora, a senhora estava falando da informação genética, que existe aí uma espécie de queda de cabelo, que é a alopecia que se fala? Isso, alopecia. Que é genética. Conta pra gente sobre isso. Então, a alopecia genética é a que todo mundo conhece no homem. No homem ela é mais conhecida, que é o homem calvo, tá? Uhum. E é muito frequente, né? Ela é causada por um gene que determina uma sensibilidade na matriz do cabelo ao hormônio masculino. Então, em quem herda esse gene, por volta dos 15, 16 anos, quando entra na puberdade, que aumenta o hormônio masculino, esse hormônio começa a agir na matriz do cabelo e a matriz começa a se atrofiar e vai produzindo um fio cada vez mais fino. E esse fio, até que um dia esse fio já não nasce mais. Então, por isso que o calvo, ele tem fios finos, a gente chama de fios velos, parece cabelo de criança. Parece cabelo de neném. Mas hoje a gente reconhece que nas mulheres também isso aparece com bastante frequência. E, assim, a penetração do gene na mulher é menor. Então, você tem algumas mulheres que têm muito discreta a penetração, elas só vão apresentar algum sinal de calvície genética depois da menopausa, porque daí soma a predisposição genética com o aumento do hormônio masculino da fase de menopausa. Mas tem algumas mulheres que mesmo em idade fértil, elas têm uma herança genética muito forte. Então nelas o hormônio masculino, que a mulher também produz, a mulher produz hormônio masculino no ovário e na suprarrenal. Claro que muito menos do que o homem. Claro. E esse hormônio, ele chega lá no fiozinho, na matriz, e dá atrofia, e ela também começa com rarefação do cabelo. O cabelo vai ficando sem volume, fininho, e ao longo dos anos aquilo vai diminuindo cada vez mais. Pode ser um processo rápido de perda? Não, na alopecia genética não. Ele é lento. É bem gradual. O que é rápido, o que pode ser rápido, a gente chama de eflúvio, que esse é o nome. Você tem a alopecia androgenética. Que é a carga genética. E o eflúvio, que pode ser agudo ou crônico. Que é aquele que aparece em buracos, assim? Não. Eflúvio significa uma queda de cabelo por fatores, por exemplo, hormonais, nutricionais, tal. A alopecia, aquela que você disse, a areata, ela é uma queda de cabelo localizada. Então, assim, é uma doença naquela área, não é uma doença difusa. No cabelo todo. Uhum. O eflúvio difuso crônico é uma queda generalizada, tá? Cronicamente, só que as mulheres que falam, há anos eu perco mais do que 100 fios de cabelo por dia, tá? Para o eflúvio crônico, existem várias causas, entre elas, baixa de ferritina, baixa de ferro, algum distúrbio hormonal, estresse crônico, aí é um monte, tá? E o que é difícil a gente diferenciar é esse eflúvio crônico, que não é genético, da alopecia genética. Aí é que a gente pega. Então, como é que a gente faz para isso? Aí você precisa analisar o bulbo do cabelo. Então, isso só em laboratório? Em biópsia, a gente faz biópsia, exatamente. Então, tem vezes que é preciso partir para esse tipo de exame para você, porque o tratamento é completamente diferente.
Porque senão você pode estar tratando uma coisa e a outra. Exatamente. Agora, a gente sabe que o uso de medicamento ele pode ser tópico e oral. Isso. E principalmente os homens, eles têm muito medo da impotência, que esses remédios, pelo menos dizem, que podem causar. Isso é verdade? É verdade. Então, assim, a finasterida, que é o medicamento que mais se usa para alopecia genética, ela tem uma taxa realmente de diminuição de libido e de impotência 1%, no máximo 2%. E hoje a gente sabe que isso é mais frequente em pacientes que têm mais de 50 anos, pela própria andropausa, vamos dizer assim. Em jovens é muito raro. Então, é um medicamento que a gente orienta para quem realmente tem medo de ficar calvo. É o único jeito. A mulher pode tomar? Olha, não está aprovado para a mulher tomar, mas hoje nós estamos usando com um bom efeito em mulheres menopausadas, já em menopausa, porque a finasterida não pode ser usada em mulher com idade fértil. E estão respondendo bem, porque havia um medicamento muito bom que a gente usava para mulheres, mas ele foi proibido pela Anvisa. Então hoje nós temos 2 recursos, um deles é a finasterida, a gente usa em alguns casos, não é um medicamento clássico para mulher. Para a mulher, o medicamento clássico é mais o tópico, que são os líquidos, são gotas, os líquidos, e os antiandrogênicos. Quer dizer, são, por exemplo, existe um medicamento chamado espironolactona, e lembra aquela pílula, alguns nomes comerciais, Diane, Selene, eles têm um componente que é o acetato de ciproterona, que age como um antiandrogênico. Então, você pode usar um antiandrogênico para bloquear o andrógeno, que é o hormônio masculino. Aí você passa a não ter o hormônio masculino agindo no cabelo e você estaciona a queda. Agora, o grande problema da gente, pobres mortais, é que a gente acha que a gente começa a tomar o remedinho e para de cair de um dia para o outro. Não é assim. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Você demora no mínimo 3 meses, de 3 a 6 meses para começar a perceber essa diferença. Isso. E crescer e ter volume, alguma coisa? Sim, o volume 6 meses, exatamente. Ok. A gente vai para a última paradinha, doutora Sandra, aqui no Sem Limite. Daqui a pouquinho a gente está de volta e a gente vai desmistificar aí algumas histórias das vovós, mitos populares. O que é verdade e mentira? Por exemplo, secador, a questão do boné. Será que tudo isso faz cair cabelo? A gente volta em um instante. Fica aí, hein?